plantas daninhas hoje, ou plantas invasoras, elas têm o seu nível de importância em função da mato-competição que elas possibilitam dentro dos diferentes cultivos, né? Seja soja, milho, algodão, feijão, enfim. Então as plantas daninhas hoje, ela têm o seu nível de importância porque elas estão diretamente ligadas à baixa de produtividade das culturas de interesse, principalmente em função dessa mato-competição ao longo do ciclo do cultivo. O manejo de plantas daninhas ele passa por diversas estratégias. Dentre uma delas, o manejo pós-colheita. Quando você tira a cultura de interesse e você faz um manejo, seja com manejo cultural, instalando uma cultura de cobertura para que você deixe esse solo coberto e diminua novos fluxos dessas plantas invasoras, ou também quando você opta pela utilização de um herbicida pré-emergente na cultura de interesse para que você diminua novos fluxos ao longo do ciclo. Assim você diminui um banco de semente, possibilitando que a cultura de interesse ela tenha longevidade e não tenha competição ao longo do seu estabelecimento. É muito importante o acompanhamento de um profissional porque passamos por um momento de cenário de resistência. Várias ervas de difícil controle com diferentes modos de resistência a diferentes tipos de herbicidas. Então isso é importante, o acompanhamento de um profissional, porque possibilita você uma tomada de decisão correta. Você consegue colocar um produto que tenha uma eficácia interessante, ou um herbicida de residual que tenha uma eficácia interessante, possibilitando um manejo de resistência eficiente para que você não tenha casos de plantas aí disseminadas resistentes ao longo dos cultivos. As consequências de um manejo não adequado, quando nós falamos de plantas daninhas, você tem um dano diretamente na produção, porque essas plantas daninhas, elas competem pelo meio, seja por água, nutriente, espaço, além também de possibilitar efeito alelopático dentro da cultura, e isso reflete diretamente em produtividade. Analisar hoje, o Anthurium de botão e capim-pé de galinha, a nível de cerrado, são as duas ervas mais disseminadas. Então, se a gente analisar dentro de um contexto e dentro de uma estratégia de manejo, ambas necessitam de um bom acompanhamento de um profissional. Além de eu ter uma boa cobertura, que é um manejo cultural, eu preciso ter um manejo químico com herbicida de residual ou um herbicida não seletivo, porque daí eu consigo controlar ela em diferentes times e controlar os novos fluxos dela dentro dos diferentes cultivos, né?